Não temas, assim diz o Senhor. Versículo comentado temático, Isaías 54, 4. Olá, olá, Rose aqui. Bom dia, graça e paz, família amada, comunidade linda. Estamos em mais um dia da série Versículo comentado temático. O tema neste mês de julho é Não temas. Durante todo este mês, nós estamos caminhando juntos pela palavra de Deus, comentando cada versículo onde o Senhor nos ensina a não viver dominados pelo medo, mas fortalecidos pela fé, pela sua presença e pelas suas promessas. Nós vamos compreender o contexto de cada versículo, entender o que Deus está falando e como aplicar essa palavra à nossa vida diária, para que ela se torne uma prática no nosso caminhar com Deus. E antes de começarmos, eu quero te lembrar de uma verdade que vai acompanhar, que tem acompanhado toda esta série. O medo perde força quando a presença de Deus é maior dentro de nós do que qualquer circunstância ao nosso redor. Então, abra o seu coração, esteja atento, esteja atenta à palavra e deixe Deus falar com você hoje. Vamos juntos para mais um versículo comentado temático, não temas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, neste momento nos colocamos diante da Tua presença para ouvir a Tua palavra. Tu conheces não somente aquilo que as pessoas conseguem ver, mas também as marcas que carregamos dentro do coração. Existem pessoas, Senhor, que continuam caminhando, mas ainda carregam lembranças de dores antigas, há feridas causadas por perdas, fracassos, rejeições e momentos difíceis. Hoje pedimos ao Teu Espírito Santo, que ministre aos nossos corações. Que esta palavra traga cura, restauração e compreensão de que o nosso passado não define o nosso futuro quando estamos nas Tuas mãos. Ensina-nos a olhar para aquilo que o Senhor está fazendo e não apenas para aquilo que ficou para trás. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, dia 23, vamos ler na Bíblia o nosso versículo comentado, temático, que está no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 4, que diz assim: Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. Gratidão, Senhor, por tua viva e eficaz palavra. Para compreender este versículo, nós precisamos olhar para o contexto do capítulo 54. Isaías 54 vem logo depois de Isaías 53
que apresenta o sofrimento e a obra redentora do servo do Senhor. Depois de falar sobre sofrimento e restauração, Deus anuncia uma nova fase para o seu povo. A imagem usada por Isaías é a de uma mulher que havia sido abandonada e estava sem esperança, mas que agora receberia restauração. Essa linguagem representa Israel, que havia passado por um período de disciplina, afastamento e sofrimento. O povo carregava marcas da sua história. Havia lembranças Só um minuto. Meu óculos embaçou por completo. Havia lembranças de derrotas, perdas e vergonha. Deus anuncia: não temas. A mensagem era: o que aconteceu não será a última palavra sobre a sua vida. Vamos comentar sobre as frases desse versículo, iniciando com a frase não temas. O medo aqui não está relacionado a um inimigo físico, é um medo interior, o medo de ser rejeitado, o medo de nunca se recuperar, o medo de carregar para sempre uma marca do passado. Existem pessoas que não têm medo apenas do que pode acontecer. Elas têm medo daquilo que aconteceu continue definindo quem elas são. Mas Deus vem para quebrar essa prisão. E o versículo segue: porque não serás envergonhada. A vergonha tem um peso muito grande. Ela faz a pessoa olhar para trás e pensar: eu falhei, eu perdi, eu não sou mais a mesma pessoa. Mas Deus mostra que a história não termina no momento da dor. A vergonha pode ter sido parte de uma fase, mas não precisa ser a identidade de uma vida inteira. Deus está falando, está nos ensinando através da sua palavra. Não te envergonhe, porque não serás humilhada. Existe uma diferença entre reconhecer erros e viver preso à humilhação. Deus nos ensina, corrige e transforma, mas Ele não deseja que seus filhos vivam constantemente condenados pelo passado. Quando Deus restaura alguém, Ele não apenas muda circunstâncias, Ele restaura a visão que a pessoa tem de si mesma. Te esquecerás da vergonha da tua mocidade. Deus não está dizendo que a pessoa perderá a memória. Não. Ele está dizendo que aquela lembrança deixará de ter poder sobre ela. Há momentos que nos lembramos, nós lembramos de alguns momentos, mas já não somos dominados pela dor. A ferida foi tratada, a história foi ressignificada pela presença de Deus. Não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. A viuvez representava perda, abandono e vulnerabilidade. Ainda é, uma perda grande para algumas pessoas, Ainda é.
era uma condição de grande sofrimento naquela cultura. Mas Deus anuncia uma mudança. Aquilo que representava tristeza não teria mais autoridade sobre o futuro. Deus é especialista em transformar capítulos dolorosos em testemunhos da sua fidelidade. Ainda hoje, a viuvez é uma grande perda, é uma condição de sofrimento. Mas Deus continua dizendo, que a tristeza não tem autoridade sobre o futuro. Deus está transformando capítulos dolorosos em testemunhos da fidelidade, da grande fidelidade dele em nossa vida. Este versículo mostra algo muito profundo para todos nós. Deus não trabalha apenas no que está diante de nós. Ele também toca aquilo que ficou atrás de nós. Muitas vezes pedimos, Senhor, muda minha situação. Mas Deus também deseja fazer uma obra dentro do coração, curar memórias, restaurar a identidade e devolver a esperança. E isto pode ser o grande princípio da mudança dessa situação que você está tanto pedindo a Deus para mudar. Então, deixe Deus trabalhar no seu interior. A lição central deste versículo para a nossa vida é que o passado pode explicar algumas feridas, mas não determina o futuro de quem está nas mãos de Deus. Muitas pessoas hoje vivem presas a uma vergonha da mocidade. Não necessariamente algo relacionado à idade, mas a uma fase anterior da vida, que pode ser uma decisão errada, um relacionamento que terminou, um fracasso profissional, uma queda espiritual, uma oportunidade perdida, uma palavra que alguém disse e marcou profundamente. O inimigo muitas vezes tenta usar o passado como uma sentença, mas Deus usa a sua graça como uma oportunidade de recomeço. A pergunta não é quem eu fui, a pergunta é quem Deus está formando em mim. E isso é lindo, isso é muito lindo. Vamos juntos, então, praticar essa palavra no nosso dia a dia. Primeiro, vamos fazer Vamos fazer, eu faço e você faz. Faça uma reflexão diante de Deus. Pergunte, existe alguma lembrança do passado que ainda controla as minhas emoções? Leve isso ao Senhor em oração. E leve isso muito a sério. Muito a sério. Segundo, pare de repetir sobre si mesmo aquilo que Deus já perdoou. Se Deus trouxe perdão e restauração, não permaneça vivendo como prisioneiro, como prisioneira da culpa. E terceiro, escreva uma declaração sobre sua identidade. Por exemplo, minha história não termina em meus erros. Minha vida está nas mãos de Deus. A minha identidade é a identidade que eu tenho em Cristo Jesus. Quarto, use a sua experiência para ajudar alguém. Aquilo que Deus cura em nós
muitas vezes se torna instrumento para fortalecer outras pessoas. Seja instrumento de Deus na vida de outras pessoas, com a dor que Deus curou em você. Não reviva a dor. Viva a cura e curado seja instrumento de Deus na vida de alguém que precisa ser curado, ser curada das mesmas dores. E isso é lindo, muito, 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 muito bonito. Muito bonito. Quando nós cumprimos essa missão que Deus coloca diante de nós. Que essa palavra que você ouviu hoje, que nós compartilhamos, não fique apenas no seu entendimento, mas que desça o seu coração e produza fé, paz e obediência na sua vida. E lembre-se, cada não temas que estudamos aqui durante todo este mês não é apenas uma frase, mas uma revelação da presença, do cuidado e da fidelidade de Deus em todas as situações da nossa caminhada. Que você viva o que aprendeu hoje, colocando em prática a palavra do Senhor no seu dia a dia. E se esta mensagem falou com você, continue acompanhando a série, porque todos os dias Deus tem uma nova direção para o seu coração. E se esta mensagem verdadeiramente falou ao seu coração, compartilhe este estudo com alguém que precisa entender que Deus ainda escreve histórias novas. E se inscreva no canal para continuar acompanhando a série Versículo Comentado Temático Não Temas. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigada, porque o Senhor não olha para nós apenas pelo nosso passado. Obrigada, porque a tua graça é maior do que nossas falhas e as tuas promessas são maiores do que as nossas dores. Cura os corações feridos, meu Pai. Liberta aqueles que vivem presos à vergonha e ajuda-nos a enxergar a nossa vida através dos teus olhos, que possamos caminhar não como pessoas marcadas pelo passado, mas como os filhos restaurados pelo teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar o Pai Nosso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Se inscreva no canal, não se esqueça, para continuar acompanhando a série Versículo Comentado Temático Não Temas. Hoje aprendemos que Deus não apenas nos ajuda a enfrentar o futuro, Ele também cura as marcas que ficaram do passado. Guarde esta verdade. O que feriu você no passado não tem poder para impedir o que Deus ainda fará na sua vida. Não temas. Deus continua trabalhando na sua história. Gratidão.